Esta semana, a pesquisa do IBGE voltou a indicar queda na produção da indústria nacional no mês de março. Apesar do desempenho negativo, o Diretório Regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo avalia o cenário produtivo da região como estável e defende a aprovação das reformas propostas pelo governo e na redução dos juros para facilitar o crédito como fatores essenciais para que a indústria volte a crescer. Esse é o tema da entrevista deste sábado aqui no Band Cidade. O cenário da indústria no Brasil volta a ser de retração. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a produção da indústria brasileira apresentou uma queda de 1,8% em fevereiro deste ano para março de 2017. E isso também teve um reflexo aqui na região de São José dos Campos. E é isso que a gente conversa agora com o diretor titular da regional do CIESP em São José dos Campos, que é o Almir Fernandes. Almir, obrigada pela participação primeiro aqui no Band Cidade. Expõe, eu que agradeço o convite. Como é que o senhor vê essa situação da economia no Brasil relacionado ao setor industrial e o reflexo desses indicativos aqui na nossa região do Vale do Paraíba? Na verdade, na nossa região, a gente não tem essa queda como o IBGE mostra uma situação do país. O que a gente tem notado é que tem setores com alguns problemas que ainda não decolou e outros setores que ainda está estável, né? Então, o importante para a gente vê que nós paramos de cair. Sabe? Aqui no nosso setor, a gente está assim, tem setores que já está produzindo mais, como é o setor de alimentos. Tem setores que está estável, mas está com uma produção estável baixo. A gente preferia que os setores começassem a aumentar a sua produção, porque os estoques, alguns setores ainda estoques estão altos. E tem setores que a gente vê, que é o caso do automobilístico, o setor de autopeças, que é o setor que está mais baixo, porque o estoque está alto e a produção está muito baixa e temos esses problemas que, inclusive, a gente está vendo agora, esse problema com a GM, que ela, inclusive, acabou de perder um contrato com a GM do México, e isso está afetando muito a sua produção. Mas com relação às nossas pesquisas que nós fazemos mensalmente, com relação ao índice de emprego, a gente vê que está meio estável. Deste ano, nós, apesar de perdemos na indústria da nossa regional 500 empregos, a gente vê que são empregos que, por algum motivo, uma empresa ou outra sai de um, sai do outro, e a empresa não está repondo, esperando que o mercado se anime. Já que o senhor mencionou, então, a questão da General Motors, né, que está em negociação com o Sindicato dos Metalúrgicos para a negociação de um acordo de layoff para a suspensão de contratos de trabalhos, né, dos funcionários por um período de 5 meses e também anunciou uma folga aí de 5 dias, né, para os trabalhadores na próxima semana. Como é que o senhor vê essa situação do emprego na indústria nos próximos meses aqui na região de São José dos Campos, hein? A gente vê que o empresário está mais animado. Com toda essa política de reformas que pode haver, existe um fator positivo no empresariado de saber que ele precisa investir, precisa contratar, precisa treinar. Isso, mas a gente está sentindo que nesse ânimo empresarial existe. Acho que isso vai acontecer ainda esse ano. O que a gente não está vendo isso efetivamente na produção, infelizmente. Por quê? Porque o mercado ainda está estável. Nós precisamos exportar mais. Hoje, o que está mais exportando é a indústria da extração. Minério de ferro está exportando, batendo um recorde nessa exportação, está melhorando muito. A Embraer continua exportando, e um produto da Embraer, quando é exportado, é de alto valor agregado. Isso dá uma diferença muito grande. Um avião a mais que se vende na balança comercial já dá uma diferença muito grande. Por isso que sempre a nossa região está se destacando no mercado internacional. Mas a gente precisa que isso aumente. A gente precisa que as nossas exportações continuem. Nós precisamos fazer com que a indústria da transformação volte a produzir mais, mas para isso nós precisamos vender mais, exportar mais e que o próprio consumo interno. Hoje, a gente vê que nós sofremos muito com o mercado de autopeças e de automóveis, porque o mercado não está vendendo tanto carro quanto se vendia. Hoje, por que não está se vendo? Primeiro que com essa dúvida de mercado, com essa alta taxa de desemprego, as pessoas param de investir. As que têm dinheiro. E as que precisam de financiamento, o financiamento está muito caro. Além dos juros estar muito alto, está muito difícil você conseguir financiamento bancário.
Então, é isso que nós precisamos ter, mais confiança nessas políticas, precisa logo ser aprovada todas essas reformas que está havendo aí no governo, para que isso mostre para o mercado que só vai melhorar para todo mundo e que a gente sinta que realmente o mercado comece a querer comprar mais. Comprando mais, a gente vai diminuir os estoques e a gente começa a produzir mais. Falando sobre exportações, um dado positivo do IBGE que foi um aumento de 9,4% entre janeiro e março nas exportações brasileiras, se comparado ao mesmo período do ano passado. Um superávit na balança comercial de mais de 400 milhões de dólares. Então, o senhor acha que nos próximos meses as exportações continuam alavancando e ajudando a indústria aqui do nosso país e também da nossa região? Você pode ver que sempre nós estamos em destaque, mas infelizmente por causa só de uma empresa. O que a gente precisa é que as outras empresas comecem a produzir e exportar mais. Nós precisamos fazer com que as montadoras comecem a exportar mais automóveis como elas exportavam no passado. Nós não podemos depender só da Embraer, não podemos depender só da Petrobras exportando também petróleo ou gasolina para fora. Nós precisamos depender, do modo geral, de outras empresas, de outros segmentos, para que isso realmente se sustente. Agora, explica pra gente, então, na opinião do senhor, de forma resumida, o que a indústria tem que fazer aqui na nossa região para conseguir essa retomada novamente de empregos, a retomada da contratação nos próximos meses, hein? Nós precisamos que o governo volte a ter a confiança, não só da população brasileira, como também do mercado internacional. Nós precisamos que o mercado internacional invista no país. E nós precisamos que isso venha o mais rápido possível. Nós temos que diminuir essas taxas de juros, fazer com que a população compre mais, invista mais. Os juros hoje é muito caro, está muito difícil você tomar um financiamento bancário por causa do alto índice de inadimplência. Então, eles começam a dificultar emprestar dinheiro. Então, isso precisa acabar. Precisamos voltar a trabalhar com os imóveis, ou seja, a venda dos imóveis. Porque quando você vende um imóvel, você compra um apartamento novo, você também compra eletrodoméstico novo, você compra móveis novos, você termina o apartamento. Então, isso movimenta vários setores, isso é muito importante. Retomando tudo isso, o comércio volta a crescer, a indústria volta a produzir e a gente volta a viver como nós vivemos no passado. Agradeço, então, a participação do Almir Fernandes, que é o diretor titular aqui do CIESP Regional em São José dos Campos e região. Obrigada pela participação. Até uma próxima. Eu que agradeço. Espero que nessa próxima a gente consiga falar que a produção retomou, que a gente está produzindo, que nós estamos empregando, porque é isso que a gente trabalha, é para isso que a gente precisa. E o Brasil precisa disso também para voltar no crescimento que a gente tanto espera e que tanto esperamos aí que para o próximo ano, para ir esse final de ano, para o próximo ano a gente esteja nesse ritmo de crescimento. Com certeza, uma retomada mais positiva aí da economia para a nossa região. Sandra Riva para o Band Cidade. E depois de um sábado típico de outono, com muito sol e temperaturas amenas, é hora de saber a previsão do tempo para o domingo, em toda a região. Na Serra da Mantiqueira, o domingo amanhece gelado. A mínima será de 8 graus e o sol prevalece. No Vale, sol entre nuvens e temperaturas amenas. As mínimas serão de 15 graus. Já as máximas não passam dos 24 graus em Paraibuna e Silveiras, 25 em São José do Barreiro e 28 graus em Taubaté. O litoral norte tem maior risco de pancadas isoladas de chuva, mas o sol prevalece, variação de 16 a 25 graus. São José dos Campos amanhece com 16 graus e o domingo será de sol. À tarde, pequena chance de chuva. Na segunda-feira, o tempo limpa e a temperatura cai, amanhece com 13 graus. O domingo será muito parecido com o sábado em Caraguatatuba. O sol brilha entre nuvens, mas o mar estará gelado, máxima de 25 graus. Em instantes, aqui no Band Cidade, Santa Casa de Jacareí realiza parcerias para a melhoria da gestão e do atendimento na saúde pública. E as dicas da nossa agenda cultural, nós voltamos em instantes, agora às 7 da noite, mais 11 minutos. E porque um momento de briga mais parece um sonho, se estou sendo atrevido pra te responder, me disponho. Mais uma vez, você chora e pergunta se eu vou te deixar.